Gostaria de saber qual é seu nome e sua profissão. Meu nome é Ricardo de Oliveira e eu sou bancário. Aqui em Itapejara, nós temos um costume, principalmente as pessoas mais velhas, quando não conhecem a pessoa, perguntarem de quem que tu é. Essa é fácil de responder. Eu sou filho do Valmor, que trabalhava na delegacia, né? Hoje ele é policial civil aposentado, mas na época era muito fácil dizer sou filho do Valmor. E aonde você está morando hoje? Então, hoje eu moro entre Genebra e Zurique, na Suíça. Assim, o banco que eu trabalho tem um escritório de representação aqui em Genebra e tem um outro escritório de representação em Zurique. E o meu centro de interesses estão bem divididos entre as duas cidades, certo? A maior parte do tempo que eu morei na Suíça, eu morei aqui em Genebra. Já estou aqui há uns 10 anos, mas já morei 2 em Zurique, então eu fico fazendo esse bate e volta, assim, fico 2 semanas aqui, uma semana lá, ou 2 lá e uma aqui. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi a tua saída de Itapejara, quando é que você saiu daqui e como é que você desenvolveu sua carreira depois disso. O que aconteceu desde que você saiu de Itapejara? Cara, eu saí de Itapejara quando eu tinha 17 anos. Na época eu queria sair, mas aí, porra, eu tive a sorte, eu passei no vestibular na URGS, foi o único vestibular que eu me inscrevi. Aí passei e me mudei para Porto Alegre. Eu fiquei em Porto Alegre 4 anos, acabei não me formando. E aí, quando eu decidi que eu não ia acabar a universidade, eu sempre tive essa vontade de ir mais longe, né? E aí eu tinha uns amigos que tinham morado na Austrália, em Londres, e aí tive essa ideia de ir para Europa, de vir para Europa. A princípio eu ia ir para Londres, mas aí quando eu decidi ir foi ao mesmo tempo, cara, isso faz muitos anos, né? Faz 20 anos, não sei se tu lembra, mas a polícia teve um problema no metrô de Londres, a polícia matou um brasileiro, fizeram um filme sobre isso. Sim. E foi exatamente no mesmo mês que eu fiz o meu pedido de visto. E aí e eles negaram, e claro, as relações com o Brasil e a Inglaterra ficaram meio congeladas naquele momento e negaram todos os vistos de brasileiro, inclusive o meu. E aí eu tinha um casal de amigos que morava em Valência, na Espanha, e aí acabei só mudando a passagem, indo para Espanha, sem visto, sem nada, assim, não sei se eu recomendo, mas na época eu tinha 22 anos, né? A gente faz E, bastante loucura com essa idade, né? é mais fácil, né? É mais fácil. Mas, claro, tinha a questão que a gente já estava com os documentos da minha família materna, né? Que são descendentes de italianos. Então, a gente já estava com os documentos para dar entrada no passaporte. Então, não foi tão tiro no escuro, certo? Eu fiquei uns meses na Espanha. E aí, quando os documentos ficaram prontos, eu levei tudo para a Itália e me naturalizei. Então, tipo, eu tive esse período de ilegalidade, assim, que não foi simples, certo? Porque tu não pode ficar doente, não pode se machucar, fica sempre com medo se alguém controlar meu documento e tal. Mas durou pouco. Durou 1 ano. E depois disso, eu fui para Itália, mas para Itália eu fui só para fazer realmente o documento. Eu morei na Itália 6 meses, assim, não é um lugar. Eu até gostava de ir de férias, assim, mas nunca tive essa vivência mesmo lá. E aí, depois que eu tive o documento, vim para a Suíça, porque na época minha namorada na Espanha era suíça, daí vim para cá. Odiei esse lugar, foi horrível, assim, eu fiquei aqui 1 ano e meio. E aí eu voltei para Espanha. E na Espanha eu tive um bar com outro tapejarense, com o Tobias Piovesan. Certo. E aí a gente abriu um bar na Espanha com outro amigo, e aí acabou também cansando disso, assim. E aí eu disse, não, porra, vou voltar para a Suíça, vou começar a estudar. E aí voltei para cá, comecei a estudar. Porra, é o que seria administração, digamos. E aí tinha uma especialização em finanças e aí, enquanto eu estudava, trabalhei no cinema, fiz vários desses trabalhos assim de estudante, por mais que eu fosse mais velho assim já para fazer isso. E aí,
9 anos atrás, eu acho, foi no meu último semestre assim da universidade, eu consegui um trabalho num banco privado da Suíça, onde eu trabalhei 7 anos. E aí há 2 anos eu decidi que eu queria fazer uma pausa. Daí que é uma coisa assim que, na verdade, pensando hoje é um luxo, né, cara? Quem é que pode se permitir? Eu fiquei 15 meses Nossa, viajando, sabe? Que é uma coisa assim que é... Aí eu tive um mês no Brasil, foi o maior período de tempo que eu fiquei no Brasil desde que eu saí 20 anos, 19 anos atrás, né? Aí fiquei um mês no Brasil, fiquei viajando. Eu tenho uma van que eu converti como se fosse um camper, assim. Daí fiquei viajando na costa oeste da Europa, assim, França, norte da Espanha, Portugal, Marrocos. massa. E aí acabei as férias nas Filipinas, porque durante a minha viagem, o pessoal desse banco que eu trabalho hoje já tinha me chamado, sabia que, não sei, achou meu currículo, achou meu perfil no LinkedIn, né? E aí a gente começou a fazer entrevistas e aí agora eu tô no banco que eu tô agora há 8 meses. E o teu O banco trabalho que eu de bancário, assim, é como um bancário no Brasil ou tem diferenças? Sim e não. Depende qual bancário, certo? O banco que eu trabalho não é um banco de rua, digamos assim, como ir na Caixa ou no Banrisul, certo? Eu trabalho no banco de investimento. Então, tipo, tem bancários que fazem o que eu faço, mas no Brasil é quase só em São Paulo. E eu trabalho com clientela institucional, ou seja, para abrir uma conta a gente não detém dinheiro, a gente é um banco de investimento, então a gente só faz gestão de fortuna, certo? Certo. E então a gente só trabalha com fundos de pensão, aposentadorias de países, por exemplo, tem países que recebem o dinheiro da aposentadoria de todos os pensionistas, mas não investem esse dinheiro porque não tem o conhecimento necessário ou não é a expertise deles, né? E aí eles delegam para vários bancos fazer isso e a gente é um deles, assim. O banco que eu trabalho hoje não é um banco suíço, é um banco americano que foi um banco inglês, mas na verdade é o primeiro banco de investimento do mundo, mas aí, porra, né? Teve crise, faliu, foi comprado por um banco americano e hoje é um banco americano. Então a maioria das pessoas que eu Oi? Desculpa, te interrompi. Pode ser. Não, não, não. Eu ia perguntar da tua Não, roupa. não, só ia dizer que a maioria das pessoas que eu trabalho estão ou nos Estados Unidos ou em Londres. Aqui na Suíça, nesse escritório aqui, somos só eu e um colega, e em Zurique também, eu e um colega. Então é só realmente a representação que a gente faz daqui para o mercado da Suíça e do Luxemburgo, né? É um escritório, então você trabalha como se fosse em um escritório. É um escritório de representação, tem aqui, essa é a sala onde eu tô, que é meio que sala de reunião, e a sala aqui do lado, onde eu e meu colega, a gente tem um computador de frente pro outro, assim, sabe? E como é que é a tua rotina, teu dia a dia de trabalho aí na Suíça? Cara, eu trabalho de casa segunda e sexta-feira, então eu tenho essa liberdade que não é muito comum na Suíça, mas como é um banco americano, então eles são mais relaxados sobre isso. E, hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia eu, eu, eu acabei me tornando suíço, né? Eu me naturalizei 2 anos atrás e, porra, é um trabalho que eu faço há 8 anos. Então é bem rotina, assim, das 9 às 6, sabe? Eu chego aqui no escritório um pouquinho antes das 9, faço o que eu tenho para fazer, assim, dos e-mails que chegaram, assim, da Ásia e tal, durante a noite. Normalmente eu tenho uma pausa boa, assim, de umas 2 horas, que eu vou fazer esporte, né? Vou ou jogar tênis com os amigos, gosto de fazer escalada. Aqui escalada é muito forte, então tem uma sala de escalada. Até hoje, de meio-dia, fui fazer isso. E aí volto ali pelas 2 e trabalho até agora, assim, até umas 6, sabe? Mas é bem relaxado nesse sentido. E, e não viajo muito, mas às vezes viajo mais do que eu gostaria, assim, sabe? Porque como todo minha equipe, meus chefes, tal, estão em Londres, ele tem que ir para lá, digamos, cada 3 meses, passar uma semana, e eu trabalho também com o pessoal de Paris, e aí vou para lá a cada 6 meses. Mas normalmente meu trabalho é esse, assim, de terça a quinta, aqui no escritório. Genebra é uma cidade muito pequena, tem 200
200.000 pessoas, a região metropolitana chega a 1 milhão, mas é uma região metropolitana estendida. Então, cara, eu moro fora da cidade, assim, na parte mais perto do lago, eu levo 15 minutos de bicicleta para vir para o trabalho, sabe? Então, Como é que é a tua relação com Tapejara? Você falou que a vez que ficou mais tempo aqui foi um mês. Mas você costuma vir para cá ou não tem mais ligação com a cidade? não, até tenho, até tenho. Tenho o grupo de amigos que eu tinha segue o mesmo, né? Então a gente tem um grupo de WhatsApp, assim, que até é legal, assim, toda semana escrevendo uma coisa ou outra. Eu tive a última vez em Tapejara 2 anos atrás. Minha dentista segue sendo de Tapejara, então eu tenho que ir de maneira regular, né? Mas faz muito tempo que eu saí de Itapejara, né, cara? Eu saí de Itapejara quando eu tinha 17 anos. Então, eu tenho eu tenho ido, não sei, a cada 2 anos. Eu tive no Brasil agora em fevereiro, mas eu não fui para Itapejara. Eu queria. Foi a primeira vez que eu fui para o Brasil no verão. Então, eu queria ir para a praia, sabe? Certo. Então, eu combinei com meus pais, aluguei um apartamento em Santa Catarina e a gente se encontrou lá. Mas normalmente Tapejara sempre foi uma parada, assim, sabe? Eu vou pro Brasil, eu vou para Porto Alegre, que é o último lugar que eu morei no Brasil, né? Que falo com meus amigos, depois vou para Tapejara, fico um tempo e volto. Ah, mas aí agora eu queria não sei, eu queria quando eu vou pro Brasil ir de férias mesmo, sabe? Então acho que agora com meus pais a gente vai, quem sabe, avançar nessa ideia de se encontrar em algum lugar como a gente fez esse ano. Mas eu tenho contato, cara. Eu sempre, né, rede social, ver um pessoal ou outro. Eu não sou muito ativo, mas eu vira e mexe dou uma olhadinha, assim. Então eu tenho uma ideia, assim. Mas quando eu vou para Tapejara é um lugar muito diferente da cidade onde eu morei, né? Quem são teus amigos aqui para nós nos localizarmos espaço-tempo aí? Ver quem é a tua. Cara, o pessoal que na época chamavam de MTS, mas é o Ig, né? O Ig Zanner, o Jarbas da Meto, o Maionese, que nem mora mais, né? Ele tem nome, né? O Gustavo Berton, mas que nem mora mais em Tapejara. Tem todo o pessoal aí, o Tobias também, que não mora mais em Tapejara, já tá em Passo Fundo agora, mas. é, o grupo segue o mesmo, né? A verdade é essa também. Eu acho que do grupo inteiro deve ter uns 4 ou 5 que ficaram em Tapejara. O pessoal meio que também migrou para outras partes, né? E tem alguma coisa que você sente saudades aqui de Itapejara? Alguma lembrança de infância, alguma comida, alguma coisa que você fazia, enfim? Eu acho que é uma coisa que eu acho que crescer num lugar pequeno de interior é legal, sabe? É uma coisa que, tipo, eu não tenho filhos, mas eu acho que se eu tivesse, eu queria proporcionar uma coisa. Não digo no interior do Brasil, em Itapejara, mas sabe, num lugar pequeno, assim, acho que a gente tinha muito isso, pelo menos na época, né, nos anos 80, começo dos 90, saía de casa, ia jogar futebol num campinho improvisado, fazia casinha de árvore, ficava no meio do mato, aprendia a nadar no rio, sabe? Esse tipo de coisa que a vida que criança na cidade não tem, não, né, a vida na cidade não proporciona. Então, eu acho que não sei se é uma coisa que eu tenho saudade, mas é uma coisa que eu gostaria de proporcionar se um dia eu viesse a ter filhos e tal. Eu acho que é uma maneira legal de crescer, sabe? Você chega a prospectar ou sonhar em voltar a morar no Brasil ou em Itapejara mesmo? Ah, não sei, não sei, sabe? Assim, até pouco tempo atrás a resposta era não, mas não sei, eu acho assim, em Tapejara eu acho que dificilmente. Se eu fosse sair da, da onde eu moro, eu gostaria de morar perto do mar. Eu gosto de surfar, eu sou um surfista horrível, mas eu gosto de tentar. E então eu acho que eu gostaria de morar perto da praia, sabe? Então, tipo, eu não descarto fazer, tipo, 4 ou 6 meses no Brasil e o resto do ano aqui,
mas seria um lugar mais beira de praia, assim, e no momento onde eu estivesse mais perto de uma, não sei se uma aposentadoria, mas pelo menos uma liberdade financeira maior, né? Porque hoje eu tenho que morar aqui porque meu trabalho é aqui, né? Mas, E onde você costuma surfar? cara, eu costumo surfar em Portugal, porque durante o Covid, até inclusive o escritório do outro banco que eu trabalhava fechou, então eu passei 7 meses em Portugal, né? Então, costumo ir com bastante frequência para Portugal, mas sudoeste da França, o norte da Espanha, Marrocos. Aí agora eu estava nas Filipinas, antes de vir para cá, Indonésia. Agora em maio estou indo para as Maldivas. Então, a- eu não. É muito diferente a vida aqui, né? Então não é para parecer arrogante, mas é que a vida aqui proporciona essas coisas de maneira muito mais fácil, eu acho, né? Como é que tu vai querer voltar a morar em Itapejara, né? Se você tem essa rotina aí de viajar para países diferentes, lugares diferentes, né? Porque aqui é muito É, longe, né? Tem que fazer ir de carro, a é. estrada é ruim. Eu acho que teria que ser perto de um aeroporto, sabe? Tipo, eu não descarto, por exemplo, assim, ó, falando do sul do Brasil, é um lugar que eu penso muito, eu não descarto morar, por exemplo, em Garopaba, que é a 1 hora e meia do aeroporto de Florianópolis. Ah, então fica mais, mas como tu falou, né? Tipo, a questão de acessos aqui é muito mais fácil porque é muito pequeno, sabe? Se eu dirigir 2 horas, eu passo, ou 3, eu saio da Suíça, passo pela França, chego na Itália, certo? É um bagulho. Tudo muito próximo. Então, tudo é muito próximo e como o pessoal consome mais, eu acho que se torna mais acessível também viajar, né? E o clima na Suíça, como é que é? Muito difícil ou aqui no Rio Grande do Sul é pior? Cara, assim, no Rio Grande do Sul é pior. Uma vez eu fui com uma amiga daqui, a primeira vez que eu voltei para o Brasil. E a gente foi para Tapejara no inverno e ela falou: eu nunca passei tanto frio na vida, sabe? Porque as casas aqui têm calefação, então você passa frio na rua, é de casa até o trem, do trem até o escritório, sabe? É muito pouco tempo. E no Brasil, normalmente, agora não, né? Ar-condicionado e tal, mas imagina 19, 18 anos atrás era menos, se não fosse o fogão a lenha. Então, ela disse: aqui é frio sempre. É frio na rua, é frio em casa, chuveiro elétrico. Mas aí você tem que adaptar para o Brasil de 18 anos atrás, né? Hoje está mais confortável. Mas o clima é parecido, cara. O clima é parecido. Aqui o inverno é mais longo, mas em Genebra não é muito mais frio. Tipo, aqui faz 0 graus, 2, 3, 5, 7. Só que dura muito mais tempo, certo? O inverno aqui começa e não acaba. E o verão é a mesma coisa. O verão é muito quente. Quem sabe menos. Tapejara é muito quente, né? Mas uns lugares assim onde tem um ventinho e tal. Mas o verão é quente, mas é mais curto. Dura menos. Sabe? Agora já começou a dar um sol, só que hoje tá um vento frio horrível. Ricardo, eu queria agradecer aí pelo tempo dedicado para nós aqui, por contar a tua história para a gente. E para encerrar, eu gostaria que você desse um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo e que estão iniciando sua carreira ou pensando em mudar de carreira e considerando morar fora de Itapejara ou mesmo fora do Brasil. Você tendo essa experiência, o que você diria para essas pessoas? É difícil dar conselho, né? Porque eu tive muita sorte, cara. Eu acho que eu encontrei as pessoas certas no momento certo e, e por mais que as pessoas possam pensar, ele foi para lá sozinho, tal, chegou, não tinha documento, sim, mas acho que eu tive muita sorte assim no caminho, certo? Uma coisa que eu sempre fiz foi sempre que eu não tive contente com alguma coisa na minha vida, eu tentei mudar isso, certo? Eu morava na Espanha, não queria morar lá. Eu vim para a Suíça, eu odiei a Suíça, eu voltei para a Espanha. Também não deu certo. Eu disse, não, vou estudar, vou. Sabe, eu acho que então foi isso assim que eu acho que fez o resultado para mim. Foi sair dessa posição de eu não gosto e reclamar, e eu não gosto e eu vou fazer alguma coisa para mudar, certo? E isso também foi, quem sabe, por isso que eu saí de Itapejara, ou por isso que eu saí do Brasil.